Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, neste momento, ó Deus, o teu servo toma posse da sua tribuna, ó Deus, para pregoar a tua palavra, Senhor Jesus. Usa o teu servo poderosamente, usa o teu vaso nesta noite, Senhor. Fala conosco, Deus, através do teu servo, não o que queremos ouvir, Deus, mas sim o que tu tem para nós, Senhor. Usa ele poderosamente nesta noite, Pai. É o que eu peço e agradeço, Senhor. Fala conosco, Pai. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu louvo a Deus, né, por essa congregação, por mais uma vez estar aqui para poder entregar uma mensagem dos céus para os irmãos. De mim tenho a dedicação, tenho a perseverança na palavra. Alguns testemunhos que mais para frente eu vou estar contando, porque quando a gente se posiciona na palavra de Deus, o inimigo bate de frente conosco e às vezes até nos faz querer desistir, mas graças ao bom Deus eu tenho, né, amigos, irmãos na fé, com a qual eu posso contar, né, e eu sei que isso tem trazido um divisor de águas na minha vida. Louvo a Deus pela vida, né? O presbítero Lorival, que esses dias atrás estava passando por uma prova danada, uma tristeza, uma angústia. E aí eu pedi uma resposta a Deus e ela veio em uma ligação. Glória a Deus. E era o presbítero Lorival. Glória a Deus. Então eu tive a oportunidade de contar um pouco o que estava acontecendo comigo, né, para ele. E ele se prontificou a estar em oração, em jejum. E isso mudou muita coisa. Aleluia. Glória a O que eu Deus. quero falar para vocês não é para exaltação da pessoa, mas é para exaltar a Deus. Porque Deus, quando a gente precisa dele, ele não vai descer de lá dos céus e vai fazer alguma coisa para nós. Ele vai enviar os seus servos, ele vai enviar os seus filhos mais leais e vai nos entregar a resposta que nós Glória a Deus. Eu louvo a Aleluia. Deus por isso, porque essa é uma congregação que segue a palavra. Deus. Glória a Deus. E eu sei que Aleluia. muitos de nós vão estar passando por dificuldades, mas saibam que Deus vai usar um irmão do teu lado, vai te trazer a resposta Glória a Deus. das suas Aleluia. angústias, vai te trazer, né, calmaria no meio da tempestade. Então, se mantenham em oração, busquem a Deus, clamem a Deus. E no momento da maior angústia sua, Jesus já falou, vai no teu secreto, fecha a porta e lá tem uma conversa com ele. Aleluia. E ele vai te ouvir. Amém? Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 4. Essa é uma passagem bastante conhecida, né? Muitas vezes, né, já pregado, mas uma coisa é fato. Sempre tem algo novo para a gente descobrir na palavra de Deus. Glória a Deus. A gente pode ler um verso 30, 50, 100 vezes. E todas essas vezes, Deus vai falar algo conosco diferente. Aleluia. João capítulo 4, nós iremos ler o verso 28, 29, 41 e o 42. Essa passagem aqui é sobre a mulher de Samaria, né? Muitas vezes, onde é mais enfatizado é sobre o verso 4, né? Onde é dito que é necessário passar por Samaria. Mas essa noite eu quero trazer algo dos céus para vocês referente à mulher samaritana. Aleluia. Ontem eu tive a oportunidade de estar lá na sede do nosso congresso de missões e Deus confirmou essa palavra para mim. Aleluia. Hoje não é culto de missões, mas a missão, ela é uma ordenança de Deus para Glória a todos. Deus. Aleluia. E a palavra vem dizer aqui no seu verso 28. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde,
Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? O verso 30 vai dizer o seguinte: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O verso 41 vai dizer o seguinte: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Por esses dias eu tenho passado por uma aflição grande na minha vida. Pode tomar os seus assentos. E como eu acabei de dar o testemunho, Deus usou o presbítero Dorival, né, para estar me auxiliando, me ajudando. Glória a Deus, aleluia. E então eu consegui retornar à leitura da Bíblia. Confesso aos irmãos que este mês eu não estava conseguindo nem encostar a mão na Bíblia quando eu estava em casa. Quando eu pensava em ler a Bíblia, quando eu pensava em orar, quando eu pensava em jejuar, me dava uma angústia danada. E eu cedia a carne. Eu não orava, eu não jejuava. Eu estava fraco. Eu estava angustiado. Eu estava pensando: Deus, por que toda essa aflição? Se eu estou buscando a Ti, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou pecador, mas por que tudo isso? Então, né, Deus usou o presbítero Dorival, ele ligou para mim, e aí viemos aqui na congregação. Glória a Deus, aleluia. Viemos aqui e fizemos algo que também faz parte da adoração a Deus, que é limpar a tua casa. Isso me trouxe também um ensinamento, que às vezes a gente tenta nos limpar só por fora, mas esquecemos de limpar por dentro. Aleluia. E a primeira limpeza que nós temos que fazer é de dentro para fora. É, Jesus. E então eu consegui voltar a ler. Glória a Deus, Eu aleluia. consegui voltar a orar à noite, de madrugada, né? Consegui voltar a jejuar. Honra e glória de Deus. Quão maravilhoso é isso. E aí eu voltei até a ler alguns outros livros aos quais eu tinha comprado, né? Livros com base bíblica. E então eu abri um livro chamado Missões, a Hora Chegou. Como coordenador de missões, eu tenho, né, uma responsabilidade em estar buscando o reino de Deus, em estar de alguma forma contribuindo, né, com a obra missionária, né? Aleluia. Seja ela em oração, seja ela em contribuição, seja ela ministrando a palavra de Deus. E eu estava sendo falho nisso, porque eu não estava fazendo nada, principalmente. Eu estava vindo aqui, os irmãos estavam entregando, né, as suas ofertas, as suas contribuições, eu marcava tudo, eu fazia a contabilidade e entregava para o presbítero Abílio, que então era entregue, né, para missões do Atalaias, e apenas isso. Eu já não estava orando, eu já não estava jejuando, já não estava nem mais lembrando os irmãos sobre missões. Então Deus me trouxe essa palavra essa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No livro lá, ele me trouxe essa passagem da Samaritana que me confrontou extremamente. Porque muitas vezes a gente pensa: não, eu não sou missionário, né? Eu não sei pregar, eu não sei ministrar a palavra, eu não fui chamado, eu não tenho chamado para missões. Mas a mulher de Samaria também não. Não é verdade? Deus poderoso, aleluia. Vou procurar seguir um pouco meus esboços aqui, porque senão as horas irão passar e eu não vou ter feito nem metade daquilo que eu tinha trazido para a igreja. Aleluia, Porque Jesus. ainda assim, foram 2 páginas e meia aqui. Eu espero trazer isso aqui no tempo hábil, porque nós sabemos que tudo para Deus tem que ser feito corretamente, com ordem e Aleluia, posição. glória a Deus. Eu até mais uma vez me esqueci, né, de pedir para os irmãos se sentarem, e está aqui, até que deixei escrito aqui. Após a leitura, pedi para os irmãos se sentarem. Eu não sou acostumado a estar
ministrando a palavra, eu não me considero um pregador. Eu me considero um mensageiro. Um Aleluia. mensageiro que em muitos momentos ele fica apenas apóstolo. Porque no momento certo Deus irá trazer uma mensagem e compete ao mensageiro sair e entregá-la. Hoje, nós faremos um estudo sobre a samaritana ter se posicionado como uma mensageira das boas novas do reino de Deus. Aqui nós vemos que ela foi praticamente a primeira missionária de Cristo. Se nós vemos o contexto mesmo da história, como foi lido aqui, ela largou tudo para trás e saiu correndo e anunciando o Cristo que Aleluia. está. Glória a Deus. Podemos ver que não houve um preparo para ela. Jesus chegou para ela e falou: "Dê-me de beber." Mas ela, samaritana, pecadora, ela olhou para aquele homem com aquelas vestes. Ela já identificou que ele era um judeu. Ela já identificou que ele podia até ser um mestre. Então ela retrucou: "Olha, eu sou uma samaritana e o Senhor, pelas vestes, é um judeu. Eu não tenho como estar entrando em contato com você." Porque sabemos algo que já foi passado diversas vezes na pregação sobre Samaria e sobre os samaritanos e os judeus. Eles não se entendiam. Samaria era uma região extremamente perigosa, uma região de mercadores, e com isso ela tinha diversos bandidos. Era uma região mal falada. Era uma região ao qual as pessoas evitavam. E lembremos, muitos de nós, que aqui, a Vila Clementina, o bairro Jardim Alvorada, era uma região da mesma forma. Era uma região onde era controlada pelo tráfico, onde era controlada por roubos, onde as pessoas falavam: aconteceu tal assalto aqui em Maricá. Com certeza alguém de lá da Alvorada. Mas, assim como a samaritana, Jesus viu algo. Aleluia. Deus também viu algo aqui. Deus. E hoje nós estamos aqui para honra e glória de Glória a Deus. Deus, aleluia. Quantos e quantos de nós não saíram do mundo da bagunça, das drogas, da prostituição, do crime, e hoje estamos aqui, falando da palavra de Deus? É Deus. E como nós não podemos nos lembrar da missão, como nós não podemos nos lembrar de missões, se nós fomos salvos porque alguém estava cumprindo uma obra missionária? Aleluia. Ela não tinha um curso ou um estudo aprofundado na palavra que a fizesse ser uma missionária. Muitas vezes nós achamos que para fazer a obra de Deus precisamos ter toda uma bagagem teológica, mas nós devemos lembrar que nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Cristo. Se nós olharmos ali o contexto, quando Jesus começa a conversar com ela, ela fala. Ela o reconhece como um profeta, mas ela fala que ela ainda está aguardando o Cristo, que ainda está aguardando o cumprimento das Escrituras. Então ela tinha conhecimento da palavra de Deus. E quantos de nós já não tem também? Quantos de nós já não conhecia a palavra de Deus antes de realmente aceitar Cristo? Quantos de nós realmente já não tinha algum entendimento da palavra? Mas foi o verdadeiro encontro com Cristo que nos fez mudar a vida, que transformou as nossas vidas e nos fez estar aqui hoje servindo a Ele, que nos fez estar aqui hoje buscando conhecer cada vez mais a Tua palavra, para ir lá fora e falar da palavra de Deus. Hoje à tarde nós fomos essa samaritana. Nós fomos às ruas. Nós fomos lá e falamos do Jesus. Nós falamos do Cristo. Nós falamos da palavra. Glória a Deus. E assim como ela, que saiu correndo gritando: venham ver Ele que falou tudo sobre a minha vida. Nós também estávamos lá fora falando que nós, em outra vez, em outra oportunidade, fomos uma pessoa diferente. Mas Jesus nos transformou. E
uma coisa é fato. No verdadeiro encontro que nós temos com Cristo, Ele nos confronta. Jesus aqui, né, falou para ela, vá e traga o teu marido, para que possamos conversar melhor. E ela falou, Senhor, eu não tenho marido. E aí então ele a confrontou com o pecado dela. Disseste bem, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos, e o que está contigo agora não é seu. Quantas e quantas vezes nós não somos confrontados por Cristo, pelos nossos pecados, e muitas vezes a gente faz o quê? A gente recua. A gente esquece de prestar atenção. E como é que essa pessoa conhece o nosso pecado se a gente não conversou com ela? Sabemos que hoje Jesus, Deus, usa pessoas para vir falar conosco, para nos confrontar. Porque o Evangelho é confronto, a palavra de Deus é confronto. Como o presbítero Santiago veio aqui e maravilhosamente ele falou, se você quer conforto, fique em casa no seu sofá, fique em casa na sua cama. Mas se você quer confronto, venha aqui. Venha diante de Deus e Ele vai te confrontar. Porque é no confronto que Ele te transforma. Porque uma vez que a gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros, nós conseguimos mudar. Porque uma vez que a gente reconhece que a gente está errado, a gente quer mudar. E a gente vai aonde? A gente vai aonde a gente consegue essa mudança. Deus muda nós. Mas precisamos aceitar essa mudança. E essa mudança acontece o quê? De fora para dentro? Não, ela tem que acontecer de dentro para fora. Essa mulher samaritana, ela foi mudada de dentro para fora. Porque quando ela saiu correndo e foi falar com as pessoas, ela ainda estava com as mesmas coisas. Ela estava ainda com a mesma aparência ao qual ela evitava estar próximo das pessoas. Porque todo mundo lá conhecia ela. Todo mundo lá sabia quem era ela. Todo mundo lá já sabia dessa história dela. Mas ainda assim, ela foi. Ela foi simplesmente assim, de mãos abanando. Porque naquele momento ela realmente recebeu a água da vida. Porque naquele momento ela estava tão cheia do Espírito Santo que ela já não esteve mais com medo da vergonha dela. Ela já não esteve mais medo de encarar as pessoas. Quantas e quantas pessoas lá fora nos conhecem do nosso passado, de quem nós éramos, e às vezes a gente evita, porque nós mudamos, nós somos uma nova pessoa hoje, mas as pessoas ainda têm uma imagem errada de nós, e às vezes a gente tem medo de confrontá-las, a gente tem medo de apresentar Cristo a elas, só que a gente esquece que a transformação já houve em nós. Aleluia! Glória ao Nós Senhor. estamos realmente deixando Deus falar conosco? Estamos realmente permitindo a palavra nos transformar? Esta mulher estava em pecado, mas mesmo assim ela foi e anunciou a presença de Cristo. Ela falou do encontro dela e daquilo que Ele havia revelado sobre a vida dela. Assim também tem que ser conosco. Quando tivermos nossa vida sendo exposta, não é o momento de nos afastarmos, mas sim prestarmos mais atenção. É um momento em que a gente tem que aceitar a libertação. Aleluia! Muitas vezes a gente faz campanha de libertação, a gente faz oração buscando que Deus nos liberte, mas estamos preparados para isso? João 8,32 vem dizer, dizeis a verdade e a verdade vos libertará. Mas lá no verso 36 é onde aqueles que já conhecem a verdade realmente recebem a libertação, porque lá vem dizer, se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis. Aleluia! Então nós temos que reconhecer o Filho de Deus, nós temos que reconhecer Cristo em nossas vidas, nós temos que reconhecer essa transformação que Ele quer fazer. Glória a Deus, aleluia. E então aí nós verdadeiramente seremos livres. Glória E é a aí
que nós conseguimos essa autoridade. É aí que nós conseguimos essa força. É nesse momento que a gente consegue a coragem. Aleluia. Porque como é que nós, mesmo ainda em pecado, vamos conseguir encarar as pessoas e falar de Jesus? Porque a gente vai e o inimigo sopra nos nossos ouvidos. Não, você ainda está em pecado. Se você falar de Deus, as pessoas vão te confrontar. Bom, isso é verdade. As pessoas sempre vão nos confrontar. Mesmo quando a gente estava lá no mundo, eles nos confrontavam. Agora que nós estamos buscando a santificação, agora que nós realmente reconhecemos Cristo, nós não vamos confrontar eles de volta? Vamos sim. Vamos apresentar Jesus para eles. Vamos mostrar para eles que nós fomos realmente transformados. Glória a Mas não Deus, do lado de aleluia, fora, dessa Jesus. carne pecaminosa, mas por dentro. Aleluia. Porque o que realmente importa é a nossa alma. Esse corpo aqui vai ficar na terra. Eu já cheguei a falar isso muitas vezes. É dito na Bíblia que nos será dado novas vestes, nos será dado um novo corpo, onde Aleluia. muitos daqueles, Glória a Deus. né, se tornarão pilar na casa de Deus. Então isso aqui, não se preocupe. Se as pessoas apontarem para isso aqui e falarem, mas isso aí é pecaminoso, isso aí estava nas drogas, isso aí estava na bebedeira, isso aí estava na prostituição, e você vem falar de Deus, de santidade? Ah, sim, eu vou falar sim. Aleluia. Nós devemos falar Glória a sim, sabe Deus. por quê? Porque a transformação foi da nossa alma. A Aleluia, libertação Deus. foi da nossa Tremendo, alma. Pai. Esse corpo aqui, um dia vai virar pó, vai retornar ao pó. Mas e a nossa alma? A nossa alma retornará para Deus. A nossa alma subirá aos céus. E compete a nós, como cristãos, levar essa palavra, levar esta salvação, levar esta libertação para aquelas pessoas. Aquelas pessoas têm que compreender que o nosso corpo pode ter sido pecaminoso, é pecaminoso, mas a nossa alma, ela está liberta. E nós, de todo o coração, estamos lá para tentar libertá-los também. Essa passagem de Samaria nos fala muito sobre isso, sobre libertação, nos fala sobre missão. Aquela mulher, ela estava com sede, ela estava, né, também indo buscar água para os seus afazeres de casa. Ela tinha uma missão a fazer. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela conheceu a verdadeira missão, que é pregar o Glória a Evangelho, Deus. que é Aleluia. anunciar a vinda do Cristo. Ela esteve lá como a primeira missionária e anunciou a primeira vida do Cristo. Ela anunciou o primeiro encontro do Cristo. Esse encontro aconteceu. E hoje, nós somos os novos missionários. E nós estamos aqui com a missão de anunciar a segunda volta de Cristo, que já está aí. Como é muito falado, e eu mesmo repito muito, porque uma coisa é fato, se Deus manda a gente repetir algo, é porque ainda não foi gravado na mente das pessoas. A volta de Jesus já está aí. Os sinais já estão claros. Acredita quem quer, mas é a nossa obrigação anunciar. Nós sabemos que lá em Gênesis é passado sobre Noé, e durante 100 anos ele ficou construindo a arca e anunciando as grandes cheias, a grande chuva. E o que aconteceu naquela época? As pessoas creram? Então quer dizer que se a gente chegar e ficar anunciando a vinda de Cristo, as pessoas vão crer? Não. Mas nós temos que falar ainda assim. Glória a Deus. Porque é nossa obrigação. É a nossa missão. E como que nós que fomos salvos, fomos transformados, não vamos falar dessa transformação? Não vamos levar essa transformação para as pessoas lá fora? Temos que levar. Temos que levar porque basicamente essa é a nossa missão. Aleluia. Foi Mateus 28, né? 28, 16. É falado do ID, né? Marcos 28. É falado sobre o ID.
e pregai o Evangelho a todas Aleluia. as criaturas. Glória a Lá não é Deus. dito os presbíteros, os pastores, os diáconos, as lideranças de departamento, não. Aleluia, Jesus. Ainda é falado, portanto, ide. Isso aqui é para todos. Obrigado, Senhor Jesus. É para quem recém foi convertido, como essa samaritana. Ela mal reconheceu Cristo como o Salvador, mal reconheceu aquele homem como sendo o Cristo, como sendo o Filho de Deus, e ela já saiu, e ela já fez o ide. Aleluia. E Glória a muitas Deus. vezes a gente espera o quê? A gente espera ter mais tempo de congregado, a gente espera ter um cargo, a gente espera, né, concluir um curso de teologia, a gente espera, né, ter um anel de confirmação, de conclusão de curso, para pregar a palavra de Deus, para levar o ID. Essa mulher foi muito mais crente do que nós. Aleluia. Ela mal aceitou a Cristo, saiu correndo e foi anunciar as boas novas. Saiu correndo e foi falar da palavra de Deus. Ela não teve medo das pessoas olharem para ela, não, aquela mulher é pecaminosa. É, Senhor, tu és Não, tremendo. mas ela foi tão cheia do Espírito Santo, porque Cristo dá essa autoridade. Cristo nos dá essa autoridade. Glória a Deus. Cristo nos enche do poder dele, da presença dele. E quando a gente está lá fora falando de Deus, não tem quem não vá realmente reconhecer. Porque quem realmente está buscando a Deus e não sabe como, quando a gente chegar lá, essa pessoa vai, não, eu vou lá, eu vou ver isso daí. Aleluia. Quem sabe até alguém já viu nós como pecadores. Meu Deus, mas aquela pessoa que está falando assim com tanta vontade, com tanta alegria. Aí preciso saber como que é isso também. E tem que ser assim. E vai ser assim. Aleluia. Não tenham medo. Deus poderoso. Ela abriu mão de tudo, né? Ela estava com sede, ela levou os cântaros e ela deixou tudo para trás. Só que muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer algo, Deus nos manda fazer algo, a gente não é capaz nem de sair dos nossos lares, a gente não é capaz nem de... A gente está andando na rua, de repente Deus fala para a gente, volte para trás e fale com aquela pessoa que acabou de passar por você. Será que a gente volta? Deus Certo dia eu estava maravilhoso. chegando do serviço e bem na frente de casa, parei o carro, passou um rapaz por mim. E de repente ficou fortemente aquela sensação, aborde ele, fale de Deus. Mas eu tive medo. E eu não vi mais essa pessoa. E eu tenho certeza que no grande dia eu vou ter que prestar conta sobre isso. Eu me acovardei. Eu peço perdão a Deus em todas as orações, porque eu sou falho e fraco. E eu creio que com certeza, já que eu não fiz, Deus mandou outro que foi lá e fez. Aleluia. Glória a Deus. Tem essa passagem na Bíblia, né? Foi Elias que ficou, meu Deus. Eu ainda não sou tão entendido da palavra. Foi Elias, né? Que se escondeu na caverna. E aí Deus falou, Elias, o que faz aí? Existem mais 7 mil joelhos que não se dobraram. É. Glória Se você a não Deus. fizer, vai ver o que eu Aleluia. te faço. Eu quero crer que naquele dia eu falhei, mas Deus deve ter mandado outro para conversar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Porque não tem como você passar por alguém, você sentir que você precisa falar com aquela pessoa. Se você não fizer, aquela pessoa não vai ter alguém que vai falar com ela, não vai ter certeza. Aleluia, Jesus. Naquele momento eu fui Elias, eu me escondi na minha caverna. Mas eu tenho certeza que outra pessoa, Deus mandou lá Aleluia. e falou da palavra de Deus. Glória Quando a eu Deus. li no livro sobre missões essa passagem, eu fiquei muito envergonhado. Confesso que ultimamente quando eu tenho estudado a palavra, Deus tem me confrontado muito, porque eu estou muito parado. Isso é fato. E aí, eu lembro também das cartas, né? Em Apocalipse,
ela era endereçada às igrejas, mas ela primeiro vinha para quem fosse ministrar essa palavra para as igrejas. Ao anjo da igreja escrevo isso. Nós sabemos que o anjo de cada congregação é o pastor, é o presbítero, é o dirigente. Mas também todo aquele que for entregar a mensagem também é o anjo. Aleluia. E é sempre esse o primeiro a receber a bordoada. É o primeiro, né, como é dito lá no Nordeste, a receber a lapada. E tem que ser assim. Nós temos que ser confrontados, porque senão nós ficamos acomodados. Se nós nos acomodarmos a ficar só entre quatro paredes, nós vamos ficar aqui entre quatro paredes. Porque se a gente não serve a Deus aqui, por que Ele vai precisar de nós lá em cima? A palavra falou fortemente comigo. Glória Me a confrontou Deus. bastante. Aleluia. Talvez tenha sido por isso que eu tenha passado por toda essa angústia, porque eu não estava conseguindo realmente eu me posicionar e buscar a Deus. Mas então eu clamei a Deus e Deus deu a resposta. Glória a Deus. E aí ele aleluia. veio e me puxou a orelha. Mas é fato, tem que ser assim. Como é que foi a palavra? Morde e assopra, né? A gente estava conversando hoje. E tem que ser assim a palavra. Morde, mas assopra. Aleluia. Ele dá a bronca, mas ele dá o entendimento. Porque é assim que a gente aprende na repreensão. Não adianta nada a gente chegar, né? Vocês que são pais, chegar para a criança, chegar para o jovem e falar: não pode fazer isso, não sei o que, mas você não explicar por quê. Você às vezes dá bronca, você repreende, mas se você não explicar por que ele está fazendo errado e como fazer correto, ele não vai aprender. E é por isso que Deus enviou Jesus. Hoje, né, durante a nossa evangelização, eu tive a oportunidade, fui convidado para entrar na casa e falar da palavra de Deus. E conversando com aquele casal, eu falei, né, que você pode folhear a Bíblia o quanto você quiser. Você não vai encontrar Jesus dizendo eu te amo. Você não vai encontrar no Velho Testamento Deus dizendo eu te amo para ninguém. Ele prova com atitude. Ele prova com quê? Com sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. João 3,16 vem dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho para a morte, para nos salvar. Aleluia. O primeiro mandamento vem dizer: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E aí, João 3,16, Deus amou o mundo. E Glória Ele a fez um Deus. sacrifício. Ele abriu mão dele por nós. Ele abriu mão de uma parte dele por nós. Então, quando Ele nos manda amar a Deus, Ele nos manda nos sacrificar em algo para Ele. Quando Ele manda amar ao nosso próximo, Ele manda a gente nos sacrificar pelo nosso próximo. Uma vez que a gente se sacrifica pelo nosso próximo, a gente está sendo próximo de Deus. A gente está se assemelhando a Deus. E a nossa vontade é estar na presença dEle. A nossa vontade tem que ser realmente estar na presença dEle. Nós não devemos estar buscando as coisas da terra, porque as coisas da terra vão ficar na terra. A palavra de Deus é bem clara: não crieis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Aleluia, é verdade. E às vezes a gente peca nisso. Aquela mulher deve ter gasto dinheiro com aqueles cântaros, né? Com o jugo que eles usavam para carregar os cântaros. Mas ela não se importou com isso, ela largou tudo para trás. Glória a Deus. Será que nós estamos preparados para abrir mão de nossos bens materiais para viver o propósito de Deus? Eu acho que, bom, eu falo de mim, eu não sei se eu estou preparado mesmo. E aí nós vemos alguém que antes de realmente completar 18 anos, largou tudo para trás e foi para a obra missionária. E hoje nós temos a oportunidade de contribuir com essa missão. Nós temos um exemplo que saiu daqui da nossa casa. A missionária Thalita, ela estava com 17 anos ainda quando começou. Ela abriu mão dos pais, de estar na casa dela. Ela abriu mão da carreira dela, ela terminou um curso, né, de técnica de edificação. Ela abriu mão, talvez, de ser uma jovem semelhante a qualquer outro jovem que estava lá fora.
semelhante a muitos jovens que vão ter essa oportunidade de estar dentro da casa de Deus e formar uma família, ter filhos, ser uma dona do lar, mas ela abriu mão de tudo para ser missionária. Ela está mais próxima dessa samaritana do que nós, porque ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão de alguém chegar e falar para ela: mas você é tão jovem, por que está fazendo isso? Ela não se importou. O presbítero Hamilton foi muito feliz em confrontar a congregação sobre isso. Porque já que nós não temos o chamado missionário, mas nós ainda somos missionários. Se nós pudermos, vamos contribuir financeiramente. Glória Se aquele a Deus, que não puder, então contribua com o seu joelho no chão. Dobra o teu joelho. Muitas vezes a gente quer orar em pé, a gente quer orar sentado, a gente quer orar deitado. Mas a nossa campanha vem mostrar sobre nos prostrarmos. Aleluia. Glória a Mas Deus. temos que saber como nos prostrar. Temos que nos prostrar e vigiar. Porque se nós só nos prostrarmos, eu falo para vocês que antes, né, dessa campanha que o presbítero Lorival fez para mim, se eu dobrasse meu joelho, eu dormia. Se eu pensasse em orar, eu pendia para o lado e dormia. Eu não estava sendo vigilante. E era isso que Deus separou aqueles 9.700 dos 300. Porque haviam 9.700 que foram ali na margem do rio, se ajoelharam, mas praticamente enfiavam a cabeça dentro d'água. E ali, o que será que tinha dentro daquele rio? Podia ter um jacaré, podia ter uma piranha, podia ter uma cobra e teria mordido eles. Mas aqueles que se prostraram e estenderam a mão, Aleluia. eles estavam vigilantes, porque se algo viesse, era só a mão que eles conseguiam tirar. Se alguma coisa viesse por trás, eles estavam vigilantes. Você vê quão maravilhoso é a palavra de Deus. Ela nos confronta até nisso. Porque se a gente não souber dobrar o joelho, se a gente não souber como a gente está orando, a gente está errado. A gente vai estar cedendo às brechas que o inimigo vai aproveitar e entrar em nossas vidas. E aí nós vemos aqui, uma mulher que abriu mão de tudo e foi e falou da presença de Deus, falou da palavra de Deus, não se preocupou com que as pessoas fossem falar dela. E aí, o que acontece? As pessoas creram e foram ter com Cristo. Se nós não abrirmos mão de nosso conforto e não sairmos e não falarmos a palavra de Deus, as pessoas não vão crer. Como é que nós vamos, prestar contas com Cristo, com Deus, no grande dia, se nós não estamos nos prostrando, se nós não estamos realmente falando da palavra de Deus? Aqui no verso 42 vem dizer: e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Você vê? Primeiro ela foi e anunciou, mas ela estava com tanta vontade, ela estava com tanta autoridade, que as pessoas creram nela e foram lá ver. Aleluia. Porque com certeza eles olharam para ela assim: não, mas aquela mulher, ela adúltera, de repente alguém falou tudo. E ela está totalmente daquele jeito. Totalmente crente naquilo que ela está dizendo, crente que aquele é o Cristo que veio. Não, eu vou lá ver. Assim temos que ser nós. Temos que ir lá. Se a gente não for lá e não falar de Deus, aquelas pessoas não vão vir. Se nós não formos lá fora e não falarmos de Deus, estaremos sempre sendo as mesmas pessoas aqui dentro da casa. E estaremos sempre vendo bancos vazios aqui. Por quê? Porque esse banco vazio, alguém saiu daqui da congregação. Bom, vamos deixar da pregação do filho pródigo para a próxima. Mas vamos falar que esse banco vazio é alguém que você deixou de falar de Deus e ela não veio. Vamos pensar que o banco vazio que está ali é alguém da tua família, alguém da tua parentela, ao qual você não falou de Deus com
com tanta vontade, com tanta frequência, que a pessoa não acreditou. Talvez porque ela tenha olhado para nós e não viu transformação, não viu mudança. Os irmãos aqui sabem que eu tenho, né, orado, eu tenho feito tudo, eu tenho colocado o nome da minha mãe, né, no pedido de oração. Eu estou em campanha, eu sei que no momento certo ela vai vir. Mas aí eu paro e penso, será que eu realmente estou apresentando a transformação dentro de mim para que ela creia e venha? Será que eu estou fazendo a minha parte? Eu não sei. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando mudar, eu estou buscando a Deus. Em minhas orações eu dobro meu joelho e venho falar, Deus, afasta de mim o que me afasta de Ti. Me purifica. Porque muitas vezes nessa purificação talvez a gente consiga uma maior transformação e aí sim, aquelas pessoas a quem a gente tanto fala da palavra de Deus, ela vai crer. Não, aquele cara está mudado. Quando eu estava trabalhando lá na loja de material de construção, todo ajudante que trabalhava comigo devia ter me achado chato, porque eu falava de Deus para eles. Eles viram? Não. Mas eu falei. Glória a Deus. Eu procurei falar. Talvez eu ainda não tenha tido autoridade o bastante e eu não tenha me permitido ter essa autoridade de esses meus ajudantes terem olhado para mim. Não, esse cara tá diferente, eu vou lá ver. Mas, glórias a Deus, porque teve um colega meu, motorista, que eu até nem falava tanto, ele veio aqui uma vez. Glória a Deus. Ele veio na nossa campanha de libertação. E eu ainda brinquei com ele, porque ele estava com uma mulher que ele estava em união estável, não estava casado. E essa mulher se separou dele. Eu falei, olha, é uma libertação. De repente não era essa para ser a sua mulher. E recentemente eu vi no perfil dele, no Facebook, ele está trabalhando na Ilha Comprida, está morando lá, e está falando, está postando versos bíblicos. Glória a Deus, aleluia. Esses dias postou que estava dentro da igreja, então glória a Deus. Houve uma transformação. De repente, através dele, mais pessoas irão para a casa de Deus. E ele estará sendo mais próximo da samaritana do que eu. E aí eu penso, poxa vida, mas quantos que eu estou trazendo para cá? Aqui a samaritana voltou para Samaria. Ela voltou para a terra onde ao qual todos a olhavam como pecadora. Aonde era um local de maior vergonha para ela, se tornou maior honraria, porque todos reconheceram aquilo que ela falava. E foram ter com Cristo. E depois voltaram a ela. Né? Assim, já não é pelo teu dito que nós cremos nele. Quer dizer, primeiro eles creram nela e depois eles tiveram esse encontro verdadeiro com Cristo. E então depois eles voltaram a ela e a reconheceram como uma missionária, como uma serva de Cristo. Eles reconheceram a transformação da vida dela, eles reconheceram a mudança da vida dela. Assim nós temos que também fazer a mesma coisa. Nós temos que perseverar na palavra de Deus, nós temos que ser mais corajosos. Aleluia! Os irmãos às vezes vêm conversar comigo quando é para a gente ir para a sede, e eu falava do meu carro, né, que ele está com problema mecânico e tudo mais, eu tenho cisma de carro para ele. Mas puxa vida, eu não creio no poder de Deus sobre mim, eu não creio na proteção de Deus sobre mim. Eu pus à prova isso. Eu fui pela fé ontem. Antes de eu abrir o portão para tirar o carro da garagem, eu fiz um clamor, Senhor, que seja realizado o teu querer. Eu vou lá e vou congregar. Aconteça o que acontecer, eu vou. Então o Senhor prepara. Eu já dei testemunho pro Dorival, pro presbítero amigo, para alguns irmãos aqui, que da minha casa até lá o centro da cidade, eu saía com o carro começava a sambar, eu tinha que ficar virando o volante para lá e para cá. Ontem parecia um carro zero. Então eu entendi, a gente tem que crer. Eu não estava crendo. Deve ser por isso que Deus trouxe para mim Salmos 37:5. Entrega teus caminhos ao Senhor e crê, e Ele tudo fará. Eu não estava crendo. E aí eu lembro do testemunho do pastor Tiago, que muitos já presenciaram, que ele andava com aquele carrinho dele também, sem freio, sempre com algum problema. Já teve
teve até testemunho deles passarem direto numa rua lá em Canané, porque né, não teve freio. Mas ele ia na fé. E aos olhos nossos, que homem louco, que homem doido, vai desse jeito? Mas nós temos que ser assim. Aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas, nós temos que ser loucos. Mas pelos olhos espirituais nós sabemos que Deus está conduzindo tudo. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, nós temos que crer nisso. Glória a Deus. Eu vi uma certa passagem, até o presbítero Lorival já fez algumas pregações essa palavra. Quando a gente pega um ônibus para ir para algum lugar, a gente nem conhece quem é o motorista, mas a gente crê que a gente vai chegar, na verdade. Quando a gente pega um táxi, quando a gente pega um carro de aplicativo, a gente não conhece o motorista, mas a gente está confiando nele para nos levar em nossos lares. E agora, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente não confia nele. E aquilo ali bateu forte em mim. Ontem, meu Deus do céu, quando eu cheguei em casa, demorei até realmente dormir, porque eu fiquei lembrando de tudo isso. Essa mulher aqui em Samaria, ela acreditou tanto em Jesus que ela não se preocupa com mais nada. Aleluia. E às vezes a gente se preocupa com alguma coisa. A gente se preocupa, ai, eu acho que vai chover, então eu não vou sair. Eu acho que o sol vai estar muito forte, então eu não vou fazer tal coisa. Eu acho que o cachorro do vizinho está solto, não vai dar para eu sair para ir para a igreja. Eu podia falar com o meu vizinho lá sobre a palavra de Deus, mas eu não sei se ele vai gostar, se ele vai me xingar. E a gente deixa de fazer a obra de Deus. Enquanto isso, uma mulher pecadora, Jesus a confrontou com o pecado, ela creu nele. Glória a Deus, aleluia. Ela teve um encontro verdadeiro, ela aceitou e reconheceu esse encontro verdadeiro. Todos nós que estamos aqui já tivemos esse encontro verdadeiro com Deus. Por que não estamos fazendo essa obra? Por que não estamos sendo loucos aos olhos dos homens e fazendo a obra de Deus? Porque se Deus nos chamou, Ele já tem tudo preparado. Glória A palavra de Deus me confrontou demais ontem. E depois eu parei e ponderei, não, é verdade, eu estou parado. Eu não estou crendo verdadeiramente em Deus. Essa palavra aqui que Deus trouxe para mim não é para eu trazer para a igreja, é para eu trazer também primeiro para mim. Eu primeiro tenho que reconhecer que eu estou errado. Eu primeiro tenho que reconhecer que eu estou parado. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Aleluia. Mas quando a gente recebe uma palavra tão maravilhosa como essa, por mais que seja de confronto, mas a gente não pode ficar parado, a gente não tem como ficar parado. Porque se isso consegue nos mudar melhor, nos mudar novamente sobre algo que a gente está fazendo, quer dizer, então tem alguém que também vai reconhecer a mesma coisa. Nós temos que passar isso adiante. Assim foi com essa mulher de Samaria. E quantas vezes a gente para, né? Mas eu espero que hoje todos possam receber essa mensagem de Aleluia. confronto, não como uma afronta para que você pare, mas como um ensinamento para que você compreenda que se Deus te chamou, já está tudo preparado. Aleluia. Se você sair para falar da palavra dele, sair e falar dele, as pessoas vão reconhecer, porque ele já te deu autoridade. Aleluia. Ele já te deu firmeza. Mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho curso de teologia, eu não tenho assim um curso de dicção para falar palavras lindas, palavras bonitas. Bom, essa mulher em Samaria não teve tempo de passar por uma escola, ela só saiu correndo. Aleluia. Ela só falou da transformação que Deus fez na vida dela. E o Evangelho é isso. Se nós formos ver sobre todos os livros do Evangelho, se nós formos ver sobre o livro de Atos dos Apóstolos, se nós formos ver sobre as cartas de Paulo, lá não tem uma dissertação teológica, ela tem o que? Testemunho. O Evangelho é isso, é testemunho. O Evangelho é a gente ser a transformação de Deus nas nossas vidas e a gente mostrar essa transformação para as pessoas lá fora e elas reconhecerem essa transformação. Que transformação maior também que de Paulo?
cidade de Tarso. Ele era um homem que ele era, sabe, braço direito de Roma. Ele era um homem que perseguia e matava os cristãos. Ele era um homem que entrava nas igrejas, matava as pessoas, independente de ser mulheres e crianças. Mandava até derrubar o lugar onde eles estavam se reunindo. Que pessoa mais pecaminosa que ele. E olha a transformação que Deus fez na vida dele. Ele era uma pessoa improvável. Mas Deus deu autoridade, Deus deu firmeza para ele. E aonde ele ia, depois que se converteu, as pessoas olhavam para ele, mas não era esse o perseguidor dos pregadores da palavra? Não era esse aquele a quem matava todos aqueles que seguiam a Cristo? Ele ouvia isso e ele fazia o quê? Ele se encolhia, ele se acovardava? Não. Ele se prostrava, ele se firmava e falava assim: mas Deus transformou a minha vida. E eu estou aqui para mostrar para vocês a transformação que Deus fez na minha vida. Compete a vocês acreditarem, mas que eu estou aqui pela vontade de Deus e para falar dele, eu estou. Quer crer? Creia e será salvo. Não quer crer? Bom, a salvação é individual. Mas Paulo ia e falava, e nós vemos que ele foi um dos maiores construtores de igrejas. Ele saiu por todos os lugares e falava da palavra de Deus, fez discípulos, fez seguidores, transformou diversas vidas. E ele fez o que? Ele abriu mão de tudo. Ele era um homem de alta posição. Glória ao Senhor Jesus. Ele era um homem que tinha diversos cursos. Ele abriu mão de tudo. E foi ser um construtor de congregações, um construtor de tendas. E quantos de nós temos algum entendimento, alguma teologia realmente? Não. Mas nós temos testemunho. Aqui hoje nós tivemos o testemunho do que Deus faz através de oração, através de perseverança, através da fé. Glória a Deus. Através da crença em Deus. Se essas mulheres que aqui testemunharam não tivessem crido em Deus, não teria havido transformação, não teria ocorrido mudança, não teria ocorrido libertação e salvação. Mas nós temos que crer. Eu preciso crer, porque senão eu vou cair novamente. E será que na próxima vez que eu cair, Deus vai ser benevolente e vai me trazer alguém para falar comigo? Deus já me dá a receita de como buscar Ele, de como me fortalecer. E por que eu ainda estou caindo? Porque eu não estou abrindo mão do meu conforto. Essa palavra veio, me confrontou e mais uma vez me reergueu, me reacendeu. Eu dou glórias a Deus para isso, por causa disso. E eu não posso guardar só para mim. Eu preciso passar para vocês também. Eu preciso mostrar para vocês essa transformação de vida. Eu preciso mostrar para vocês que se abrirem mão de certas coisas que lhe trazem conforto, para falar da palavra de Deus, Deus vai te honrar. Aonde você foi vergonha, Deus vai te exaltar. As pessoas vão crer na tua palavra porque vão crer na transformação. Vão crer na autoridade que você está tendo naquele momento de falar de Deus. E então elas vão buscar a Deus. Elas vão reconhecer a Deus. E elas vão reconhecer que você estava ali naquele momento sendo realmente o servo de Deus. Aleluia. Tá certo? Não vou ajudar. Eu sei que eu não tinha como vir aqui e não falar da palavra de Deus dessa forma. Muitos de vocês talvez estejam pensando, mas por que o Diácono Clever está sendo tão confrontador desse jeito? Está querendo dizer que eu sou covarde? Está querendo dizer que eu estou parado? Bom, é verdade. Muitas vezes nós todos estamos parados. E eu não posso dizer que eu estou fora dessa parte. Porque eu estou aqui congregando junto com vocês. Eu tenho subido aqui tantas e tantas vezes falando da palavra de Deus. Mas eu não tenho muitas vezes mostrado, né, o que Deus fez na minha vida. Eu não tenho confrontado os irmãos para que saiam da zona de conforto. Mas não é
uma bronca do homem, mas é uma bronca de Deus. Porque eu não posso vir aqui e falar, não, vocês estão fazendo isso, isso e isso de errado, sem provar que é na Bíblia, que é Deus que está trazendo isso para vocês. Eu não posso chegar aqui e ficar enchendo linguiça, como é falado, né? Eu tenho que vir aqui e ter a autoridade, ter a firmeza, porque Deus me deu essa autoridade, Deus trouxe essa palavra para mim, para que eu passasse para vocês. E se eu não trouxer essa palavra para vocês, eu vou ser confrontado. Porque com certeza no grande dia eu vou ser confrontado sobre aquela alma que passou diante de mim, lá perto de casa. E quantas outras almas não passaram por mim e muitas vezes, talvez eu não tivesse nem ouvido o que Deus me falou. Então vamos estar atentos. Vamos tomar hoje essa lição aqui, esse aprendizado. E vamos lembrar, somos todos missionários. Não vamos só esperar ser chamados, não vamos esperar Deus usar algum obreiro para vir aqui apontar o dedo para você, não, você vai ser missionário, você vai ser missionário, não. Todos nós já somos missionários, uma vez que a gente crê, uma vez que a gente teve esse encontro verdadeiro com Cristo, nós já nos tornamos missionários. Ontem, o culto foi maravilhoso. Hoje o culto está sendo maravilhoso. Glória a Deus. Porque o culto não é de Deus para nós, é de nós para Deus. Isso aí. Se você está achando que esse culto de hoje está meio fraco, está meio frio, é porque você está frio. Eita. Essa é a verdade. Eu não posso voltar para casa e não falar isso, porque Deus manda dizer. Quantos e quantos pregadores já não vieram e falaram a mesma coisa? E por que continua sempre batendo nessa mesma tecla? Por que continua? Porque muitas vezes nós continuamos cometendo a mesma falha, mesmo a gente sabendo da palavra. Por quê? Porque a gente conhece a Escritura, mas talvez a gente não esteja reconhecendo o verdadeiro encontro com Deus. Com isso, eu espero que os irmãos tenham compreendido a importância que é da presença de Deus em nossas vidas e do verdadeiro encontro com Cristo. Se você está tendo esse verdadeiro encontro, não tenha medo de sair lá e falar da palavra de Deus, porque Deus já deixou tudo preparado. O lugar onde as pessoas te reconheciam apenas como vergonha, elas vão entender o que você está falando. Porque você não está indo lá só para falar besteira, você está indo lá com a autoridade dada por Deus, para anunciar a sua boca. Aleluia. Com isso, eu encerro essa ministração da palavra, eu encerro a entrega dessa mensagem. Tudo que Deus tinha me dado para trazer para a igreja,